Senhores vereadores, senhoras vereadoras, telespectadores da TV Câmara, vamos dar início à nossa 19ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2020. A data de hoje, no dia 8 de junho de 2020. Todos os vereadores estão presentes. Eu vou solicitar ao vereador Matusalém que faça a oração inicial. Tem que responder. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Criador, pedindo que nos dê muita sabedoria na condução dessa reunião de hoje. Vamos rezar aqui a oração universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradeço o vereador pela oração. Tem correspondência, senhor secretário? Tem, sim, senhor. Resposta ao ofício 237. Pelo presente, vem por meio deste encaminhá-lo a resposta ao ofício 237, enviada a este gabinete, conforme esclarecimentos anexos. Assinado José Xerém, prefeito municipal. Vimos por meio deste solicitar a prorrogação de 20 dias para responder o ofício 237 da Câmara Municipal de Lavras. Elton Teixeira, secretário municipal de administração. O ofício refere-se à reunião ordinária de 18, em que o vereador Lila encaminhou ofício solicitando o relatório informando nome, funções, remunerações, gratificações, data de sessão, local de trabalho, classificação de provimento dos servidores públicos municipais cedidos a outros órgãos, cópias das portarias de sessão de cada servidor e declaração do chefe executivo atestando que os servidores estão em condições plenas de atendimento ao disposto a súmula vinculante 13 do STF. Resposta ao ofício 234, também do prefeito municipal de Lavras. Vimos por meio deste solicitar a prorrogação de 20 dias para responder o ofício 234. O ofício 234, de autoria dos vereadores Carlos Lindomar, Lila e Naná, solicitando que seja encaminhada à casa cópia integral de todo e qualquer processo licitatório que tenha tido por objeto a aquisição de máscaras mediante dispensa de licitação diante da Covid-19. Comunicação de recursos recebidos, referente à revitalização de praça. O município recebeu junto ao Ministério das Cidades contrato de repasse cujo objeto é revitalização de praça. O contrato é no valor de R$ 118.120, de 21/5/2020. Nota à sociedade lavrense. Os promotores de justiça, os juízes e os defensores públicos abaixo assinante desta nota, temos acompanhado o debate que se instalou na cidade acerca da construção do futuro presídio estadual. E, com o objetivo de colaborar com a discussão, expomos os seguintes apontamentos. 1. O atual presídio existente em Lavras se encontra interditado judicial e administrativamente por ações do Ministério Público acolhidas pelo Poder Judiciário local e em suas mais elevadas instâncias, por não possuir condições sanitárias para o cumprimento de pena, bem como ser o prédio desprovido da necessária segurança estrutural. Apesar disso, abriga atualmente 208 presos em regime fechado. Nada obstante, a capacidade máxima não ultrapasse a 122. A construção do novo presídio trará ao condenado dignidade no cumprimento da pena nas condições de trabalho do policial penal que exerce suas funções no local. Também ampliará o número de vagas para condenados e isso modularizará o cumprimento das penas conforme determinada a legislação, possibilitando a criação e funcionamento eficiente do sonhado sistema APAC, pois este somente demonstra excelentes resultados na recuperação de condenados se a execução penal funciona corretamente na comarca.
Mais vagas da execução penal também permitirão que todos os condenados de nossa comarca cumpram suas penas. Nesse sentido, é importante informar para a população que atualmente o sistema se encontra desmoralizado com a manutenção de criminosos condenados na prática de estupro, roubo, tráfico, homicídio, dentre outros crimes, livres pelas ruas de Lavras e praticando novos delitos, aumentando a sensação de impunidade justamente por não existir vaga no presídio local. Ressalta-se que a localização do presídio atual, em área nobre e comercial valorizada da cidade, acarreta insegurança para a população nas proximidades. Observando pelo lado de empregos diretos gerados no estado de Minas Gerais, além da contratação de mais 250 policiais penais, com salário de até R$ 7.000, além dos já existentes, perfazendo até 350 agentes. Também serão contratados até 150 servidores administrativos, com renda de até R$ 6.000. Em conversa recente com o secretário de Estado adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Dr. Gustavo Toste, os promotores de Justiça de Lavras conseguiram o seu compromisso de deslocar para Lavras, acaso o presídio seja construído em nossa cidade, a subcorregedoria da Secretaria de Segurança Pública, a qual se encontra atualmente instalada em Varginha, trazendo consigo toda a estrutura estatal para a nossa cidade, mais empregos e equipamentos. Ao todo, serão empregos na área de assistência social, psicologia, odontologia, medicina, enfermagem, técnicos jurídicos, além de serviços básicos de limpeza. Para a manutenção do novo presídio, está previsto o contrato de fornecimento de alimentação, sendo obrigatória a fundação ou contratação de empresas de alimentos na cidade, recebendo do Estado de Minas Gerais inicialmente cerca de R$ 400.000 por quase R$ 5 milhões por ano, com geração de outros inúmeros empregos indiretos. No mesmo rumo, cita-se os necessários serviços de lavanderia, escolas, hotéis, fornecimentos, combustíveis, que serão contratados pelo Estado de Minas Gerais, gerando movimentação gigantesca na cadeia produtiva, comercial e de prestação de serviços em Lavras. A construção do novo presídio em Lavras evitará os atrasos que têm acontecido no processamento de ações penais e julgamentos em nossa comarca. De fato, não raras vezes, audiências e julgamentos são adiados ou sofrem atraso em seu início, porque o réu, estando recolhido em presídio distante, não é trazido pela Polícia Penal a tempo para a prática do ato processional. É inverídica a ideia de que familiares de condenados de região se mudariam para Lavras por causa de seus parentes aqui presos. Na verdade, isso é raro acontecer. O que acontecerá é que nos dias de visita no presídio, a cidade de Lavras receberá familiares de presos, que não devem ser confundidos com os presos, sendo que tais famílias utilizarão a estrutura comercial de prestação de serviços privados de nossa cidade, aquecendo ainda mais a economia local. Também nos foi explicado com bastante veemência pelo secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública que o efetivo de pessoal e o aparelhamento das polícias civil e militar em Lavras terão acréscimos consideráveis, o que melhorará ainda mais os níveis de segurança de nossa comunidade. Outro setor bastante beneficiado será o jurídico, pois a execução da pena será um campo a ser desbravado pela advocacia local. Pela legislação atual, o Tribunal de Justiça deverá instalar uma vara de execução penais em Lavras, no que também será acompanhado pelo Ministério Público com a instalação da 7ª Promotoria de Justiça. Tais ajustes acelerarão a elevação da entrança de Lavras no patamar de final para especial, como já em Varginha, Pouso Alegre, Poços de Caldas, São João del Rei e outras, prestigiando ainda mais nossa comarca. Conforme nos foi informado pelo secretário adjunto, Dr. Gustavo Toste, as autoridades dos outros municípios, como prefeitos, vereadores, promotores, advogados e juízes, estão fazendo caravanas e indo até a Secretaria de Justiça em Belo Horizonte, acompanhados de deputados, para pedirem que o plano de construção do presídio seja retirado de Lavras e repassado para as suas cidades. Lavras é o polo regional e precisa corresponder à altura, fazendo valer sua força, pois a história é imperdoável para aqueles que não ocupam os seus lugares de destaque. Não pretendemos esgotar o tema, mas somente com ponderações acima objetivamos trazer um pouco de luz às discussões que têm havido sobre o assunto, porque observa-se algumas análises bastante equivocadas e muitas vezes oriundas de interesses pessoais, políticos ou mero preconceito. Esperamos termos contribuído. 3 de junho, assinam juízes, promotores de justiça e defensores públicos de Lavras. Senhor presidente, eu gostaria de uma cópia. Sim, senhor. Sim, senhor, será mandado. Apenas o informe que já foi enviado à correspondência da Câmara, colocando à disposição a reunião extraordinária, ordinária, TV Câmara, para promotores, juízes, e amanhã nós vamos enviar para toda a classe policial da cidade, né, do 8º Batalhão, do 6º CRP, diretores e reitores de universidades. Vamos enviar também para os delegados, né, da Polícia Civil, e outras autoridades, colocando à disposição
para qualquer explanação, né, na reunião da Câmara Municipal de Lavras, seja ela ordinária, como eu disse, ou extraordinária, bem como a TV Câmara, para a gente colocar bem a par da população desse projeto aqui de interesse da comunidade. Então, nós vamos agora ler os requerimentos de quem fez o envio, vereador João Paulo Felizardo, vereadores Naná, Lila e Carlos Lindomar, vereador Peterson, vereador Marcos Possato, Birajara, que é o Bira, vereador Lila e vereador Carlos Lindomar também. Então, eu gostaria de colocar em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão. E com relação ao pedido de prorrogação do prefeito para apresentação de documentações relativos a dois requerimentos dos vereadores Naná, Carlos Lindomar e Lila, eu consulto o plenário se aprova. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Foi aprovada a prorrogação por 20 dias. Nós vamos agora, senhores vereadores, vereadoras, telespectadores, aos projetos aguardando o parecer nas comissões. Tem um projeto aqui de interesse muito grande da comunidade, acho que da própria Câmara Municipal e do Poder Público também, através do nosso prefeito, doutor Zé Xerém, que é o projeto número 026 de 2020 do chefe do Executivo, que denomina de túnel Abílio Elias Tic, o logradouro público que menciona e dá outras providências. A comissão, a relatoria deu o parecer contrário, e eu gostaria, se o vereador quiser justificar a forma, né, como foi relatada, e depois eu vou explicar aos senhores por que esse projeto veio antecipadamente a essa casa. Com a palavra, o vereador Carlos Lindomar. Senhor presidente, demais vereadores, vou cumprimentar aqui o professor Luciano, o professor Tiago, cumprimentar também o meu colega de profissão, doutor Bruno Ticli. Senhor presidente, como todos já sabem, né, o projeto visa nomear o túnel do Centenário, uma homenagem justíssima, né, do nosso saudoso irmão Abílio Ticli, uma homenagem mais do que justa, um homem que revolucionou a cidade de Lavras num momento específico, um trabalhador, enfim. Lógico que não há nenhuma objeção de nenhum vereador e de ninguém da sociedade, tenho certeza, de dar esse nome ao túnel do Centenário. O parecer foi, o projeto é constitucional, o projeto é regimental, mas, infelizmente, não posso passar por cima do texto da lei. A lei municipal, ela estabelece que não pode ser apresentado projeto de lei para dar nome em logradouro ou prédio público que ainda esteja em obra, uma obra inacabada. Então, é pelo texto da lei. Como a lei fala que não pode, por isso o parecer foi pela ilegalidade, né? Salvo data vênia, entendimentos contrários, eu até gostaria que a assessoria jurídica da casa pudesse manifestar, é um entendimento pessoal meu com relação ao texto da lei de interpretação. Mas caso haja entendimentos contrários, o meu voto, obviamente, vai ser a favor do projeto de lei. Mas entendo que o projeto está prematuro. Só isso, presidente. Então, antes de passar a palavra para o assessor jurídico, doutor Paulo, eu gostaria de acrescentar alguma coisa com relação a esse projeto. Eu me lembro quando foi votado, eu era, não sei se presidente da Câmara ou vereador, na legislatura passada, e esse projeto foi muito discutido, porque ele traz uma dificuldade muito grande para o poder público. Vejam, senhores, hoje para se construir uma placa, né, para denominar naturalmente uma obra tão grande, né, que vai ter o nome do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, são pelo menos 60 dias. Então o prefeito ele está enviando exatamente agora, porque nesse prazo de 60 dias o túnel vai estar já concluído. E com isso nós temos que ter a placa de inauguração. Então, o que acontece? Se nós não aprovarmos agora, a inauguração do túnel, que vai se chamar com toda certeza, né, Abílio Tic, não terá a placa de homenagem ao senhor Abílio, a todos os seus familiares. Então, essa lei, inclusive, eu peço à relatoria, o senhor assessor jurídico, se a gente pudesse, de alguma forma, revogar. Porque como nós vamos inaugurar uma obra da grandeza que é,
uma obra que é esperada há mais de 50 anos, sem a placa do homenageado com o nome da denominação do túnel José Xerém, Abílio Ticli, que na verdade é avô do José Xerém. Então, meus amigos, eu gostaria, após a fala do senhor assessor, que a gente entende o relator, mas que a gente derrubasse, né? Não votasse contrário ao parecer e a favor de que o projeto tramite ainda hoje, para que a gente possa já autorizar o prefeito doutor José Xerém a fazer a confecção dessa placa, como eu disse, que terá o nome dos vereadores, do vice-prefeito, do presidente e do prefeito da cidade de Lavras, naturalmente. Então, eu passo a palavra ao senhor. Permite uma parte antes, presidente? Pois não. Conceda-me uma parte. Eu gostaria de parabenizar os familiares do doutor Abílio Ticli, a pessoa do doutor, meu amigo que está presente nesta casa aqui, seja sempre bem-vindo, viu? Dizer que aos prezados senhores vereadores e vereadoras, o próprio vereador Carlos Lindomar, que possa circular nas obras. A gente viu lá a obra do túnel, ela está muito avançada e ali já é uma obra que não tem possibilidade nenhuma de recuo ou dela não acontecer. Até porque já foi largada e já está passando embaixo do túnel, né? Falta ali pouca coisa, como asfalto e outras coisas mais. É um projeto importantíssimo que denomina o nome e homenageia uma pessoa tão importante que é o senhor Abílio Elias Ticli e uma família tão importante quanto, que muito contribui para a nossa cidade, para o desenvolvimento, geração de emprego e renda. Então, prezados vereadores, eu acho que nós temos que olhar para frente, para o futuro, aprovar esse projeto aqui e não tem esse negócio de mimimi com questão de que obra ainda está acabada, ainda não foi feita, não. É só passar, é só andar na rua, que você vai ver que a obra está lá. Agora, se quiser fechar os olhos, fica à vontade de quem queira fechar os olhos. Tá bom, presidente? Obrigado. Sim, senhor. Com a palavra o nosso assessor jurídico, Paulo Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, comentar aqui nosso colega, doutor Bruno Ticli, projeto aqui, desnecessário, né, senhor presidente, falar da importância do seu Abílio para a cidade de Lavras, realmente ícone, né, em inúmeros setores da vida empresarial e pública, né? Então, realmente, o projeto fala por si. Entendo que o prefeito foi muito feliz ao trazer essa lembrança. Agora, senhor presidente, de fato, uma vez levantado pela relatoria da Comissão de Constituição e Justiça, eu realmente não vejo o que possa ser feito nesse momento para que essa casa vote, né? É realmente uma lembrança. Essa casa tem, a cidade de Lavras tem uma infinidade de leis e, obviamente, que essa lembrança nos traz um problema. Nós não podemos aqui descumprir a lei. A minha orientação, senhor presidente, a minha sugestão fica aqui para o vereador Carlos Lindomar e até para os demais membros da Comissão de Constituição e Justiça, é para que esse projeto seja sobrestado, o líder, então, peça o sobrestamento, para que a certidão venha. Tenho absoluta certeza que o proponente, o prefeito Zé Xerém, não tem o menor interesse em que esse projeto, especialmente dada a importância dele, tenha qualquer mácula, tenha qualquer vício de ilegalidade. A minha sugestão no sentido do sobrestamento é que o voto e o parecer, portanto, sejam dados após a certidão de conclusão da obra, via ao processo, para que não tenhamos a situação constrangedora de um parecer, de um voto e, consequentemente, parecer pela ilegalidade. Da forma como foi apresentado, o vereador realmente não está errado, a lei está aí, não tem como dizer que não existe, mas a minha orientação, então, é para que os membros não adiram a esse voto, aguardando, portanto, a certidão, e que apenas após a certidão chegar, o que eu acredito, né, todos nós, é notório o andamento da obra, acredito que a certidão venha nos próximos dias, aí sim que a comissão emita o parecer pela legalidade, para que essa homenagem tão justa e tão bonita não tenha aí a mácula, a pecha de uma infeliz ilegalidade no futuro. É nesse sentido a minha manifestação. Senhor assessor, aproveitando a comissão, os outros dois membros, doutor Sebastião, o doutor... Agora, desculpa, agora concordo. Poderia dar o parecer em separado? Podem, senhor presidente, podem, mas realmente, assim, aí é uma situação assim, eu não posso orientar de maneira diferente. Foi levantada pelo relator uma ilegalidade e eu não vejo como agora orientar de maneira segura os demais membros a isso. Aí seria realmente passar por cima de algo que foi levantado, então nós não podemos
nos furtar. Nós vamos ter que alterar essa lei, então. É nesse sentido que o senhor me permite, até me desculpa a resolução, mas é porque faltou a minha fala nesse sentido. Pois não. Todos sabem aqui que eu sou assessor, né, estou assessor da Câmara já há vários anos, né, desde 2013, com Vossa Excelência. E essa lei, salvo engano, 2015 ou 2016, foram anos em que eu estive fora. Com todo respeito aos proponentes, à Câmara, que na época aprovou, mas realmente um projeto completamente sem propósito, uma legislação que muito mais complica do que soluciona, porque, veja bem, ao inaugurar com o nome, o objetivo é exatamente atribuir nome, atribuir nomenclatura aos prédios, e se sabe de toda a burocracia, placas e toda a tramitação. Portanto, eu vejo como infeliz, mais uma das tantas leis infelizes em nosso município, e o meu posicionamento é também no sentido da revogação. Então, eu peço, Vossa Excelência, que providencie a revogação durante a semana, para que a gente possa me evitar problemas como está acontecendo nesse momento. Só uma contribuição com relação ao debate. Na verdade, nós temos prédio público em Lavras com nome ofertado que o prédio não existe. Né? Então, por isso, eu acho que a lei não é infeliz, não. A lei é sábia. Porque fazer festa aqui, falar que deu o nome e depois o prédio nem chegar a existir, não estou falando que é esse caso. Mas temos caso em Lavras, temos um infeliz caso nessa legislatura de um projeto de lei de autoria do vereador Coronel Claré, que deu o nome para uma rua que a rua já tinha nome. Nem isso dão conta de certificar corretamente lá na prefeitura. O professor Raimundo a família teve essa infeliz situação de dar um nome para uma rua que já tinha, mas não é nem esse o caso. Tem prédio em Lavras, se não me engano é um tal de UPA Norte aí, que tem até nome, e o prédio não existe. Então, não acho que a lei é infeliz, não. Acho que a lei é sábia, nós temos que homenagear a pessoa com algo que exista de concreto, né? Como eu disse, não é o caso do túnel. O túnel, a obra realmente, o vereador João Paulo tem razão ali, a obra vai acontecer, ela está acontecendo, e ela tem que terminar, porque senão o trânsito de Lavras vira o caos. Mas eu acho que a lei, sempre que ela é feita, ela tem um intuito, um objetivo, e nesse caso, eu acho que o objetivo é pertinente. Só essa contribuição. Me desculpa, vereador, mas a lei foi política. Isso aí foi para evitar que o nome do túnel da Zona Norte fosse Luiz Xerém. Foi um ato político, que eu me lembro na época, e isso aí está trazendo um problema sério. Nós sabemos se existe a obra ou não. Naturalmente, se vier um nome para denominar alguma obra que não existe na cidade, acho que nós temos 17 vereadores aqui que sabem se a obra está acontecendo, se ela vai ser concluída ou não. Então, eu particularmente... Respeito a opinião contrária, eu só queria trazer a minha opinião a respeito. Então, eu vou pedir ao vereador que ele apresente a revogação. Os vereadores que forem a favor, a gente vota a favor. Quem for contrário, vota contrário. Só para concluir, também, todo respeito e atenção ao debate. Em verdade, quando eu me manifesto de maneira muito tranquila pela infelicidade da lei, é porque se parte, principalmente nessa casa, vereador, da boa-fé. Se existem casos de má-fé ou casos infelizes em que foram denominados prédios, então que haja revogação e que haja, se for o caso, a responsabilização. O que não se pode é vedar ou estabelecer proibição para atos futuros, situações que sequer ocorreram. Então, assim, porque isso na prática causa um problema. Veja bem, eu vou exemplificar. O túnel do Centenário é um fato. Eu mesmo passo por ali sempre e tenho o maior prazer em ver o que era e o que está ficando. O vereador João Paulo, está ficando esplendoroso aquele túnel. Com toda assim, a minha sinceridade. Né? Ninguém ao passar naquele túnel, imaginaria que aquilo pudesse ficar tão bonito como está ficando. Muito mais até do que o da Lavrinhas. Com todo respeito também, acho que cada um tem seu mérito. Mas veja bem, é um fato. E aí, precisa acabar a obra. No momento que se acaba a obra, o que todo gestor quer é entregar à população. E uma entrega oficial, uma entrega formal, com nome, exato, com a devida sinalização. Quando se fala em nome, muito mais do que homenagem, senhor presidente, nós estamos falando em sinalização. Sinalização, de acordo com o direito administrativo, é publicidade de um ato anteriormente praticado. Então, eu vejo, de fato, que hoje, partindo sempre de princípio de boa-fé, é uma lei que só traz problema. Eu agradeço e gostaria aqui com a palavra o líder do prefeito. Em decorrência aí das apresentações, eu vou pedir o sobrestamento, então, seguindo a orientação do nosso jurídico, até semana que vem, para a gente fazer novamente a avaliação dela. Isso. Então, tá ótimo. Hein? Tá então, tá. Com a palavra do doutor Sebastião, por...
Senhor presidente, eu gostaria aqui de falar, como membro da comissão, que também gostaria de estar aqui votando o projeto, mas se o projeto não é correto, eu também não gostaria de votar de forma incorreta. Mas eu gostaria também, como na hora de revogar essa lei, eu gostaria o seguinte também, que para que não cometesse um erro total, é o seguinte, a gente também não voltasse totalmente à lei, não votasse um projeto para uma obra que não tivesse pelo menos iniciada. Eu acho que a gente votasse obras que tivesse pelo menos um pouco adiantada. Porque se a gente votar uma obra que nem começou também, a gente pode realmente correr no erro da obra depois não sair. Isso é uma questão, doutor Sebastião, de bom senso dos vereadores. Se a obra nem começou, como é que você vai dar nome? Mas uma obra que está praticamente concluída. Não, eu estou falando dessa aí, né? Tudo bem, eu estou falando, mas a gente então tá colocar uma obra que já esteja pelo menos iniciada. Senhor presidente. Eu cumprimento aqui o professor Tiago, a professora Luciana, o Bruno Ticre. Peço que transmita o nosso abraço ao doutor João Alfredo, a sua mãe, né? A dona Júlia. É um prazer tê-lo aqui. Então, eu creio que na próxima semana, ou mais tardar daqui 2 semanas, o projeto será votado em homenagem ao seu querido avô. Por gentileza, não, mas ele pode retirar o sobrestamento. Uma outra visão, apenas a título de contribuição, é no seguinte sentido, e aí fica para os senhores a apreciação, até também para o vereador Carlos Lindomar. Em verdade, o túnel já existe. Há várias décadas, inclusive. O que está acontecendo ali é uma revitalização, uma reforma, uma ampliação. Exatamente. Aí, assim, sem que se tenha o intuito de burlar a lei, não é o caso, mas talvez fosse o caso de uma discussão um pouco mais profunda, para saber o seguinte, o texto da lei fala em nomenclatura de obras, de dar nomes a obras não concluídas. Exato. Lá já existe a obra há 50 anos. Assim, a reforma oficialmente não está concluída, mas o túnel em si... Agora, qual que é o projeto, senhor presidente? Qual que é a ementa do projeto? Qual que é a ementa? A ementa está com a secretária ali. Eu sou a favor da votação hoje. Denomina túnel Abílio Elias Ticre, o logradouro público, e menciona e dá outras providências. Se o entendimento for... Até é importante trazer o vereador para a discussão. Se o entendimento for no sentido de que a nomeação é de um túnel já existente, não há impedimento para essa nomeação. Foi o que nós conversamos anteriormente. A obra, já existe o túnel, é uma reforma, um alargamento, um benefício, então não é uma obra nova, não é verdade? Então os vereadores precisam pensar bem. Eu, por mim, particularmente, eu votaria o projeto hoje, pediria à comissão que desse parecer. Mas eu acho que só para a gente poder seguir uma tramitação bem correta, acho que é importante o vereador Lindomar se manifeste nesse sentido, porque se for o caso dele eventualmente rever o posicionamento, aí eu vou até orientar os demais membros, com todo o respeito, da comissão, a até manifestarem-se agora de maneira oral, né? Sim, mas com todo respeito, assim, sem nenhum caráter de expressão. Tá? De forma alguma. O objetivo é facilitar. Bem, né? Mas esse argumento de que o túnel já existia, né? Não temos nenhuma certidão de que não tinha nome antes. Será que não tinha um nome antes também? Não, a certidão está aí, não tem nome. Tá. Eu fiz questão de pegar lá na prefeitura. Esse é um ponto que até a vereadora Cristiane comentou comigo aqui. Será que não tinha nome? Eu acredito que não. Porque, na verdade, o parecer foi dado por e-mail. O projeto não cheguei a... Bom, vamos lá, então. Certidão é certidão de folhas 9. Em atendimento ao disposto no artigo 5º da Lei Municipal 4461, a lei, inclusive, de autoria de Vossa Excelência, certifica o logradouro público passagem inferior sobre a linha ferra túnel situada entre a Avenida João Aureliano e a Rua Cirilo de Souza, no bairro Centenário, até esta data não recebeu denominação mediante aprovação lei específica. Então tem uma certidão. Bom, certidão de que não tem nome. 19 de maio de 2020. Não recebeu denominação mediante aprovação em lei específica. Para que não haja vamos dizer, uma manobra para aprovarmos, que não é esse o intuito de ninguém, exatamente, não é o intuito, né? Talvez uma certidão nos autos, então, de que o túnel já existe há muito tempo. Nós sabemos disso. Né? Ou se aprove condicionado a juntar aí uma certidão de que o túnel já existe. Mas veja bem, aí assim, eu me permito discordar, porque em verdade, essa certidão ela já cumpre as duas finalidades. Ela cumpre dizer que o túnel existe. Veja bem, olha o texto. O logradouro por passagem inferior sobre a linha férrea túnel, situado entre a Avenida João Aureliano. Então, a certidão, ela,
Bom, aí é uma questão até... Ela não precisa ser... Dizer, o túnel existe. O próprio fato está dizendo, o túnel não tem denominação, é pressuposto de que ele existe. Assim, não se trata de manobra, até porque é o seguinte... Lógico que não. O próprio doutor Alessandro poderia falar assim, não, eu vou me manifestar no sentido da legalidade, eventualmente o outro... Claro, Mas claro. O intuito aqui é exatamente... Numa homenagem conciliar, tão bonita, conciliar os pareceres. Conciliar. Agora, o intuito aqui não é fazer nada de afogadilho, não. É simplesmente evitar polêmica. Porque, na verdade, a gente sai daqui com essa situação. Denominou uma obra que não estava concluída ainda. E não é o caso, porque, em verdade, o logradouro, na verdade, é até difícil, né? Assim, o túnel, né? O que é o nome correto? É o que está na certidão. Passagem inferior sob a linha férrea. Bom, me parece que esse é o nome técnico, né? Doutor Paulo, em função desses argumentos, você está entendendo que poderia. Sim. Tá. Então vamos fazer o seguinte, os demais membros deu parecer isolado e a gente vota hoje, vamos votar hoje, não tem problema não. Ótimo. Para a gente poder fazer essa votação agora, vereador, até evitar o momento de... Se os demais membros da CCJ estiverem de acordo, óbvio. Então, claro. Se os vereadores eu vou solicitar ao líder se ele retira o sobrestamento e Vossa Excelência podia providenciar juntamente com a comissão. Eu estou seguindo aqui a sua orientação. Se é para retirar agora, se é possível, eu vou retirar o sobrestamento para que a gente faça. Se existe um consenso com a relatoria no sentido da possibilidade, eu posso me prontificar a poder fazer a minuta desse voto, desse parecer, não há problema. Eu peço a Vossa Excelência, diante disso nós vamos já passar a palavra para os dois aí inscritos hoje, enquanto Vossa Excelência manifesta para a relatoria, juntamente com o doutor Sebastião e o doutor Alessandro, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, diante da nova informação do nosso assessor lá, a gente concorda de dar o parecer. Eu agradeço, por isso a discussão, vereador, e até trazendo inicialmente para o debate, para que amanhã não se diga que a Câmara está passando por cima de uma legislação. Não, em verdade a legislação está sendo cumprida. Muito embora eu continue entendendo que é uma legislação que muito mais prejudica do que ajuda. Eu gostaria, presidente, de parabenizar o doutor Paulo pelas brilhantes palavras e também o vereador Carlos Lindomar pela liberação. Hein? Então nós vamos dar o parecer, os vereadores que concordarem vão votar a favor ou contrário. Nós temos projetos de leis aqui, de nome de rua. Esses projetos já estão com parecer, já, coronel? Tá. Então nós vamos chamar inicialmente, o professor Tiago vai fazer um esclarecimento. Eu não vou abrir a palavra para os vereadores, que é um assunto muito polêmico, vai inclusive desgastar aí até o próprio telespectador. Então, para ninguém. Então, o professor Tiago vai falar por 5 minutos. O professor Lucena também? Vai falar ou não? Então, com a palavra, o professor Tiago. Pode se apresentar, Tiago, e 5 minutos que o nosso secretário vai contar aqui. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar aos excelentíssimos senhores vereadores, na presença do presidente, Antônio Marcos Possato. Inicialmente, gostaria só de mencionar a minha vivência em educação. Então, trabalho já há 18 anos, atualmente professor do Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado de Minas Gerais, campus de Binópolis. Já atuei em diversas áreas, desde a formação da educação básica até a pós-graduação enquanto docente. Minha luta, nossa luta, eu decidi, trouxe essa luta para mim, para minha pessoa, representando os demais servidores que foram demitidos, uma vez que a minha esposa, ela se encontra dentre esses 400 servidores que foram desligados. Só justificando. E gostaria de iniciar aqui com Paulo Freire, quando ele diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Cito também o artigo 205 da Constituição Federal, onde diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E ela deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O nosso movimento coletivo pela educação, vem por meio dessa carta. Vou ler essa carta que foi entregue aos senhores. Tá? Comunicar que suas manifestações não estão em nenhum momento, e nunca estiveram,
vinculados a partidos políticos ou mesmo a políticos. Somos, portanto, um movimento apartidário cuja pretensão, de fato, é a valorização do profissional da educação. Nosso movimento, ele foi formado em um momento de grande tristeza, uma vez que 400 profissionais da educação foram desligados, como é de conhecimento de todos os senhores aqui presentes. E o mais importante para a gente aqui agora, tá, é deixar claro que, seja qual for o motivo alegado para que tal acontecesse, o infortúnio nos uniu e nos mostrou, deixou claro, né, que juntos somos mais fortes. Somos formadores de opinião. Face aos acontecimentos recentes, a alternativa outra não restou senão lutar pelos nossos direitos, buscando reverter a situação injusta que se impôs. Inclusive, como é de conhecimento de todos dessa casa, por vias judiciais. E neste momento, onde a incerteza ainda paira, vimos recordá-los aos senhores que é dever desta casa, conforme dispõe o artigo 70A, Resolução 68 de 2011, Regimento Interno da Câmara Municipal de Lavras, atuar em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Artigo 70A, compete à Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Juventude. Inciso 1º, analisar e opinar sobre todas as preposições e pertinentes à criança, ao adolescente, à juventude, visando sempre a sua proteção, liberdade e respeito aos seus direitos. Inciso 4, incentivar e promover a formação de grupos de estudos capazes de oferecer subsídio para o aprimoramento da legislação em vigor e em defesa dos interesses e dos direitos da criança, do adolescente e da juventude. Inciso 7º, que ressalto, participar da formação de políticas públicas que visem os direitos da criança e do adolescente e da juventude e do controle da sociedade, dentre outros. Portanto, senhores, nesse momento em que o direito básico à educação, que é uma garantia constitucional, as nossas crianças e jovens está sendo vilipendiado, o movimento coletivo pela educação vem cobrar desta casa mais empenho e articulação com a Prefeitura Municipal de Lavras para a execução das ações eficazes, visando a implementação de programas de estudo à distância que atendam aos interesses e às necessidades de todos os alunos matriculados na rede municipal de educação. Vale ressaltar que, quando se discute ensino à distância, não podemos ficar imaginando que isso só poderia acontecer através de aulas online. O próprio Conselho Federal de Educação, o próprio Conselho Nacional de Educação, traz diretrizes que nos mostram que atividades remotas são muito mais do que aulas online. Continuando, salientando que os profissionais que compõem esse movimento, em sua esmagadora maioria, educadores contratados pela Secretaria Municipal de Educação, estão à disposição como sempre estiveram, para auxiliar nesse processo, anunciando-os com conhecimento, boas práticas educacionais, visando sempre o desenvolvimento de nossas crianças e jovens. Então, certo de que podemos contar com as suas inestimáveis ajuda, subscrevemos-nos atenciosamente o movimento coletivo pela educação. Tem mais tempo, senhor presidente? Mais um minuto. Mais um minuto? Então, eu gostaria de destacar aqui que muitos dos servidores que foram desligados apresentaram projetos, propostas, e muitos estavam, de fato, desempenhando suas atividades. Eu falo isso com propriedade, porque nós reunimos aí uma série de documentos, que comprovam que, de fato, eles estavam em plena funcionalidade. Tá, então, eu gostaria de encerrar aqui minha fala,
Tá? Estamos abertos, né, a dar total apoio a esse processo, e nós esperamos que, de fato, em breve, né, justamente em função dos direitos constitucionais, que esses jovens, que essas crianças, elas, de fato, tenham acesso à educação. Ok? Muito obrigado, agradeço pela atenção, estamos à disposição. Eu agradeço, professor Tiago, e já passo imediatamente a palavra para a professora Luciana. 5 minutos também, Luciana. Que melhor, ó. Sai, vai lá. Eu quero... Com a palavra, professora. Eu quero dar boa noite a todos desta casa. Muitos aqui já me conhecem. Eu sou Luciana, professora. E eu vim justamente por causa de todo esse problema que foi causado. No dia 13 de março, quando não havia ainda pandemia, eu vim a esta casa, conversei com o vereador Marcos Possato e relatei a ele o que estava acontecendo. Que eu sabia que havia professoras dobrando ao invés de continuar seguindo a lista do processo seletivo. E que nós estávamos aguardando para ser chamadas e que nunca éramos chamadas, sendo que no ano passado, em fevereiro, eu estava trabalhando já como regente. Em março, eu estava com o 2º cargo de professora de educação especial. Todos os 2 cargos com processo seletivo. Eu fiz os 2 processos. Não foi ninguém que me deu privilégio, dobra, não. Isso foi mérito meu. E me causou muita estranheza a minha classificação no processo seletivo. Eu recorri, não adiantou muita coisa, mas aguardei continuar chamando e nada. E isso me causou, assim, uma surpresa, porque no ano anterior eu já estaria trabalhando, no dia 13 de março, qual eu procurei o vereador Marcos Possato, eu já estava com os 2 cargos. E aí, conversando com professores, Lu, você está trabalhando? Aí a gente passa por aquela humilhação, o constrangimento. Não fui chamada ainda. Nossa, mas como assim? E conversa entre professores, entre escolas, porque quando você é professor, você conhece muita gente. E eu fiquei sabendo de pessoas que eram contratadas e estavam dobrando. A amiga minha que foi chamada na mesma época que eu, ano passado, foi chamada, eu falei, olha, você foi chamada. Ela falou, não fui não. Eu falei, foi, está lá no processo seletivo, porque eu estava acompanhando. Aí depois nós encontramos, uai, Lu, e aí onde você está? Eu falei, não estou trabalhando. Ela falou, mas me ofereceram dobra. Me ofereceram. Então, eu tenho os nomes das pessoas que estão dobrando, que estavam dobrando o ano inteiro. Se a pessoa já está trabalhando, dá a vez para os outros que estão desempregados. Chamou todo mundo do processo seletivo, aí começa a dar dobra. Ou faz um outro processo, não sei. Isso não cabe a mim. Eu sei que o que eu vim requerer naquele momento aqui com o vereador foi o que estava acontecendo, que eu estava desempregada e que eu quero trabalhar. É um direito meu. Eu estudei para isso. Ao qual até estudei com a esposa do vereador ali, do doutor Alessandro. Então, assim, a única questionamento meu era com as dobras, com os desvios de função, não é desvio de função de auxiliar de recreação, enquanto contratar, não, é sala de aula. Mas, espera aí. Tudo existe um processo seletivo, não existe? Se esse processo seletivo foi feito, então ele tem que ser feito para todos.
Se um funcionário efetivo quer um desvio de função, participa do processo seletivo junto com a gente, porque aí está lá documentado, sabe? Mas, assim, enquanto uns são privilegiados, outros estão desempregados. Em momento algum foi solicitado a dispensa de quem estava trabalhando. Foi solicitado que a quantidade de funcionários que foram contratados e quantos foram chamados, que é isso que eu argumento até hoje. Quantos professores de educação básica foram contratados? O número do processo seletivo, eu sei até onde foi. Então, essa é a argumentação. O vereador Lila, encontrei com ele na rua, pedi para ele, não, você já conversou com o Possato, a gente não vai interferir nisso não, conversa com ele, tenta resolvê-la com ele. Foi essa a sua palavra. Porque depois vai falar que é marcação nossa. Foi isso que você me disse. E até a Ana da Banana estava perto na hora que você falou isso. Aí, como o Lila não se manifestou, eu fui atrás do Carlos Lindomar. Fui eu que fui atrás, ninguém foi atrás de mim. Carlos Lindomar disse, Luciana, não coloca a sua cara, porque depois pode ser prejudicial para você. Falei, não, eu vou lá. Porque primeiro eu fui no Marcos Possato. Não foi, Possato? Foi, eu me lembro. E como, de 13 de março até o dia que eu encontrei o Lila e que eu encontrei o Carlos Lindomar, já tinha 2 meses passado, eu falei, peraí, eu estou perdendo tempo de serviço, salário, a gente perde dignidade, porque a gente tem que sobreviver. Tem colega minha que tem filho pequeno para sustentar. Então, uns são privilegiados e outros são prejudicados. O único argumento meu foi isso. Eu não pedi ninguém para me dar nenhum benefício extra. Ah, mas já que o outro ganhou dobra, eu quero entrar, mas eu quero dobra também. Eu pedi isso para alguém? Não. Eu pedi o meu direito de trabalhar. Porque esse ano não foi permitido fazer processo seletivo para 2 cargos. Então, eu acredito que cada um deveria ter o seu cargo. Encerrou a lista. Aí era outra coisa. Mas até então tinha que ter sido seguida. E eu tenho os nomes de quem estava dobrando ano inteiro. Monitor pegando professor de apoio, professor de educação especial, auxiliar de recreação, professores dobrando. Eu não vim colocar minha cara aqui para falar uma mentira. E jamais eu estou aqui para prejudicar qualquer professor. Eu quero o que é certo, quero correr pelo justo. Professora, mais um minuto, por gentileza. Fique à vontade. Eu quero agradecer essa casa e eu torno a pedir aqui, porque o documento que foi apresentado ali não tem números, eu quero quantitativo. Quantos professores de educação básica foram contratados? Porque até o processo seletivo eu sei até que número foi. Porque quando eu conversei com o Possato, eu falei, Possato, eu podia ter ido no Ministério Público e na oposição, eu vim conversar com você, porque está errado, está acontecendo isso. Ele falou assim, eu vou conversar com a secretária de Educação. E nada foi resolvido, e veio pandemia, e aí quem já está desempregado, pior ficou. Então eu quero agradecer a todos que me ouviram, dizer a todos os professores que não tem ninguém aqui querendo tirar emprego de ninguém, não. Tem quem quer correr pelo justo, pelo que é certo. E eu acredito que todos os vereadores aqui devam querer a mesma coisa. Uma boa noite para todos. Eu agradeço, boa noite. Vou dar um interstício de 5 minutos para que os pareceres cheguem até a mesa dessa casa, para que os vereadores possam votar.
presidente, deixa eu aproveitar minha fala aqui dos 10 minutos. Tá. Eu tenho direito, senhor presidente? Ué, não está televisionado, não. Tá, ué. Não está, não. Já pediu interstício. Pediu interstício. Eu espero. Viu? Isso, eu falo. Exatamente. Se quiser falar, pode falar, então. Não, é só para dar um lembrete. Boa noite, população de Lavras, vereadores. 4 de junho de 2010, fez 20 anos, Lindomar, da lei da ficha limpa. Então ela começou a valer em 2012. 4 de junho de 2010, então agora 4 de junho de 2020, fez 10 anos que foi criada a lei complementar de iniciativa popular. É onde que pega os políticos. E essa lei está em vigor. Então, a improbidade administrativa vai ser descoberta. Doa quem doer. Só queria lembrar a população de Lavras que dia 4 de junho de 2010 foi criada a lei da ficha limpa. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Já deu 5 minutos já, chama por mim.
Vai ser chato. Não, vai ter que ser hoje. Ele não conhece essa bobagem. Se pedir vivo, vamos fazer tomate depois. Podemos votar, senhor presidente. Sim, senhor. Então, vou fazer a votação de projetos aqui, anteriores. Projeto de lei do Legislativo, vereador Márcio Possado, no nome do Dr. Geraldo Vilela, locurador público que menciona. Senhor relator, está ok, né? Serviços públicos municipais, vereador Dr. Matusalém, vereador Peterson e vereadora Daia, está ok, né? Então, o vereador Tiailton pede regime simplificado, nós vamos colocar o projeto em regime simplificado, os vereadores que aprovam permanecem como estão, o regime simplificado. Foi aprovado, vamos colocar o projeto em votação. Projeto de lei do Legislativo 011/2020, vereador Marcos Possado, denomina de Dr. Geraldo Vilela, logrador público que menciona. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Foi aprovado. Segundo projeto de lei do Legislativo 012/2020, vereador Marcos Possado, denomina de rua Subtenente José Mauro Lemes, logrador público menciona. Vereador Peterson pede regime simplificado. Vereadores que aprovam o pedido permaneçam como estão. Vamos colocar o projeto em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Legislativo 012/2020, vereador Marcos Possado, que denomina de rua Subtenente José Mauro Lemes, logrador público que menciona, permaneça como estão. O projeto também foi aprovado em regime simplificado. Vai para a sanção do senhor prefeito. O terceiro projeto 014/2020, vereador Marcos Possado, no número de rua Lucas Romeiro Garcia, o logrador público que menciona. Toninho Rachis pede regime simplificado, vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Foi aprovado. Vamos à votação do projeto em regime simplificado. Projeto de lei legislativo 014/2020, vereador Marcos Possado, denomina de Lucas Romeu Garcia, logrador público que menciona. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O projeto foi aprovado. Vai para a sanção do prefeito. Agora temos aqui o projeto de lei 026/2020, do chefe do executivo, que denomina de Túnio Abílio Elias Ticle, o logrador público que menciona e dá outras providências. O projeto já tem os pareceres? Já. Doutor Alessandro pede regime simplificado. Eu vou consultar os vereadores que aprovam o pedido do doutor Alessandro permanecem como estão. O projeto foi aprovado em regime simplificado. Nós vamos agora colocar o projeto em votação e discussão. Eu pediria ao vereador secretário que fizesse a leitura da biografia do homenageado e, em seguida, os vereadores poderão fazer os seus comentários a respeito. Projeto, por favor. Essa aqui eu que fiz. Abílio Elias Ticles, em meados do ano de 1939, um jovem comerciante, então com 22 anos de idade, fixava sua residência em Lavras, de mudança à sua cidade natal, Santa Rita de Cássia. Essa transferência era exigência da empresa de companhia Indústria de Máquinas Singer, que ele passava a representar na extensa região do sudoeste mineiro, servida pela estrada de ferro. Seu nome, Abílio Elias Ticle, passou a ser relacionado por muitos anos com o ramo de máquinas de costura, de cujo comércio nunca se afastou. Nosso apresentado era filho de imigrantes libaneses estabelecidos em Santa Rita de Cássia, nasceu em 2 de 7 de 1917. Concluiu seus estudos na Escola de Comércio São Sebastião
do Paraíso, na área ginasial e técnicas comerciais. Radicada em Lavras, casou-se em 41 com Maria Aparecida Unes, natural de Nepomuceno, filha do também comerciante Alfredo Unes e Bia Unes, libaneses, tendo o casal fixado residência em Lavras, na Praça Dona Josefina, 45, de onde se transferiram para a Rua Comendador José Esteve, 693. O casal teve 9 filhos: João Alfredo Unes Ticle, advogado; Carlos Roberto, engenheiro agrônomo; Regina Vitória Ticle Xerém, professora; Virgínia Helena Ticle Ferreira, professora; Fernando Antônio, engenheiro agrônomo; Maria de Fátima, professora; Maria Cristina Ticle Monteiro, cirurgiã dentista; Abílio Ticle Filho, engenheiro civil; e José Marcos Unes Ticle, médico. Foi casado em segundas núpcias com Raquel Rezende Ticle, pedagoga e orientadora educacional. Desenvolveu suas atividades comerciais nas firmas Ticle e Souza Limitada, do Armazém Popular, à Rua Raul Soares, onde se localiza o prédio da CAARCT. Transferindo posteriormente para a Praça Doutor Augusto Silva, por sucessão ao Armazém Brasil, onde hoje se situa o Banco Brasil e a empresa de máquinas de costura Utilar de Lavras, a Rua Raul Soares 30, onde hoje funciona a empresa de seus sucessores Ticle Imóveis. Faleceu em 1994, foi católico praticante. Como membro atuante da loja maçônica Deus e Caridade Sétima, ocupou ali posições de destaques e presidiu a comissão de construção do prédio sede da instituição, a Rua Dona Inácia. Loja maçônica distinguiu com a denominação de Fundação Maçônica Abílio Ticle a uma de suas entidades beneficentes. Membro da Associação Comercial de Lavras, participou da comissão que adquiriu o terreno onde posteriormente foi edificada a sua sede. Por 3 gestões seguidas, exerceu a presidência da entidade. Elegeu-se presidente do Clube de Lavras e exerceu sua direção por 2 gestões. Em reconhecimento aos profincos trabalhos prestados à comunidade Câmara Municipal de Lavras, lhe otorgou o título de cidadão lavrense, que passou a ostentar com galhardia. Este é o rápido perfil de nosso homenageado, que por 56 anos participou ativamente dos movimentos comunitários da cidade, que tão bem o acolheu. Eu gostaria aqui de pedir para nossa assessora Silvana que constasse também o pedido de regime simplificado do Dr. Sebastião dos Santos Vieira, juntamente com o Dr. Alessandro. Os vereadores estão à vontade para fazer qualquer tipo de pronunciamento, que o projeto está em discussão, em seguida ele entrará em votação. Com a palavra, Dr. Sebastião. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de estar votando esse projeto, porque tive o prazer de conhecer de perto esse homenageado. Ele realmente é pai do nosso colega, Dr. Zé Marco Ticle, e o seu Abílio realmente era uma pessoa bastante conhecida na cidade, fez um grande trabalho, foi um grande pai de família, deixou grande família aqui, que hoje tem uma representatividade bastante importante em nossa cidade. Então, hoje, quando fala na família Ticle em nossa cidade, realmente é sinal de pessoas do bem, pessoas honestas. Então, acho que não tinha nome melhor para dar aquele logrador ali, que também era um sonho muito grande da nossa cidade. Então, eu gostaria de estar cumprimentando o prefeito, que mesmo nessa época de tanta dificuldade, está resolvendo um problema crônico do nosso município e dando nome a uma pessoa que tanto merece. Então, boa noite a todos, parabéns ao prefeito, parabéns à nossa cidade. Muito obrigado. A palavra continua aberta, se algum vereador tiver interesse em fazer algum pronunciamento. Vereadora Cristiane Costa. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, vereadoras, doutor Bruno, boa noite. Eu não tive a oportunidade de conhecer, né, o seu Abílio, mas conheço a sua família e sei o que ele deixou como um exemplo, uma família muito honesta, trabalhadora, e que eu convivo de perto. Tenho há muitos anos convivido com vários deles, porque tive a oportunidade de trabalhar há mais de 20 anos com o Dr. Zé Marcos Ticle. Sou amiga da família toda, Dr. Marcos Xerém, a dona Regina. Então, a gente fica muito orgulhosa de ver um projeto desse chegando aqui.
Eu até assustei do túnel não ter um nome, achei estranho, mas foi uma felicidade, né? Ele não ter um nome até hoje, para receber um nome de uma pessoa tão importante no nosso município. Então, parabenizo o prefeito por ter enviado essa propositura e votarei com muito prazer e muito orgulho. E parabéns a toda a família também. Boa noite. Agradeço a ilustre vereadora Cristiane Costa. Mais um vereador? Vereador Carlos Lindomar. Senhor presidente, acho que não poderia deixar passar o momento sem deixar aqui algumas singelas palavras, né, ao nosso saudoso Abílio Ticle. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ainda quase criança, juntamente com meu colega de escola, irmão do Bruno, Leandro Ticle. Me lembro que saímos aqui, tivemos a oportunidade, à época, de estudar aqui no Instituto Gamo, subíamos a pé, ou às vezes de carona, e ficávamos lá na loja de máquina de costura do senhor Abílio Ticle. Muito boas recordações da forma como ele tratava não só o Leandro, que era neto, mas todos os amigos do Leandro que ali iam fazer a hora do almoço. Então, sem falar das inúmeras obras de interesse da sociedade, uma pessoa ligada à filantropia como poucos. Então, nada mais justo do que termos uma homenagem. Até acabei de comentar aqui com o doutor Bruno, que me causa estranheza, né, até então, não ter uma homenagem, a não ser o título de cidadão honorário, muito justo, de não termos uma homenagem para perpetuar o nome do senhor Abílio Ticle na nossa cidade. Então, muito feliz a escolha do homenageado, e fica aqui a nossa saudade, eterna saudade, do amigo, do senhor Abílio Ticle. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente. Pois não. Só a gente não esquecer também, né, o trabalho que a sua filha Fátima faz lá no hospital, É uma família muito honrada, né, doutor? Lá no Hospital do Câncer, lá. Verdade. Hoje, nenhum vereador mais. A Naná vai falar? Com a palavra, a vereadora Naná. Boa noite a todos. Boa noite ao doutor Bruno. Eu quero, primeiramente, pedir desculpa pelo acontecido aqui hoje, né, de ter tomado o seu tempo de estar aqui. Mas, enfim, tudo foi resolvido. E eu quero prestar também a minha homenagem à sua família, especialmente a você, doutor, pela sua contribuição no momento difícil que a Associação dos Aposentados está atravessando, e eu pude contar com a sua solidariedade. E deixar aqui minha gratidão em nome dos idosos da nossa cidade. Tá. Não, vou chamar. Vereador Matusalém, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Bruno, a quem eu peço que leve a seus familiares o meu abraço. Tá? Eu não tive a oportunidade de conhecer, né, o senhor Abílio Ticle, mas existem pessoas, né, que pelo seu passado, pela sua obra, elas se perpetuam no seio da sociedade, não só no meio maçônico ao qual eu pertenço, mas em vários lugares aqui de Lavras, em reuniões com os amigos, em bate-papos sempre vem, né, ocorre a lembrança do senhor Abílio. Então é como se eu o tivesse conhecido, de tão bem que eu ouço até hoje as pessoas falarem do senhor Abílio, né? E por esse motivo eu parabenizo aqui a família, né, e a escolha do chefe do executivo de nomear o túnel de senhor Abílio Ticle. Meus parabéns aí a todos. Obrigado, senhor vereador. Mais algum vereador vai fazer uso da palavra?
Então, eu gostaria aqui, inicialmente, já de perguntar ao vereador Carlos Lindomar se ele vai continuar com o voto contrário ou vai votar juntamente. Então, Vossa Excelência continua com o voto contrário e os dois vereadores, doutor Sebastião e doutor Alessandro, fizeram o voto em separado. Então, os 2-1, o projeto, por isso, vai em votação após o pronunciamento dos vereadores que já fizeram seus comentários. Hoje é uma noite muito especial para a cidade de Lavras, porque são 4 homenagens realmente muito importantes. Dr. Geraldo Vilela, todos conheceram, foi um grande médico, oculista, oftalmologista, uma pessoa brilhante, criou uma bela família também, deixou grandes exemplos para a nossa cidade e hoje ele teve uma rua que será denominada com seu nome, em homenagem a tudo que ele fez pela cidade. Temos também o subtenente José Mauro Lemes, talvez os senhores não sabem, ele é pai da assessora jurídica da prefeitura, Maria Amélia, um grande militar, deixou grandes exemplos também, e hoje a Câmara votou por unanimidade no seu nome, como o do Lucas Romeu Garcia. O Lucas Romeu Garcia, ele é filho da Elizabeth, aquela excelente profissional que nós temos no setor da área de educação do município, e foi um menino brilhante. Foi um professor de educação física que trabalhou muito, que lutou muito. Depois, infelizmente, ele teve uma doença, mas mesmo assim ele foi forte, ele foi vigoroso, lutou até a última hora. Mas nós sabemos que Deus sabe o que faz, e a todo momento, e a qualquer momento, qualquer um de nós podemos partir para um plano maior. Então, todos esses 3, Dr. Geraldo, o subtenente Zé Mauro, o Lucas, deixaram grandes saudades para os seus familiares, para os seus amigos e nosso município. Eu não vou ser muito assim demorado com a minha fala, mas eu vou dividir em 3 partes. Primeiro, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez a presença do Bruno Ticle, filho do nosso querido amigo, desse grande advogado, essa grande pessoa, esse grande cidadão, João Alfredo, e que juntamente com a sua esposa Júlia, estão fazendo muito pela cidade, seja na área imobiliária, seja na área advocatícia, e com certeza Lavras tem muito a agradecer. Meus amigos, a felicidade minha talvez seja maior do que os demais, porque foi através de um projeto de lei de indicação desse vereador que o prefeito Dr. Zé Xerém assumiu o compromisso de denominar o túnel de Abílio Elias Ticle. O Sr. Abílio foi uma pessoa realmente muito querida, muito amada, e essa obra realmente merece o nome de uma pessoa do quilate da importância do Sr. Abílio. Porque uma grande obra tem que ter a denominação de um grande cidadão. E essa, com certeza, o Dr. Zé Xerém, que talvez esteja nos assistindo, seja uma das obras mais importantes em termos de mobilidade urbana da cidade de Lavras. Há quantos anos, vereador Toninho do Raio-X, demais vereadores, que o povo de Lavras luta, insiste para que um poder executivo resolvesse aquele problema sério, crítico e caótico no trânsito. Não é possível, sempre disse isso, que Lavras, uma cidade dessa grandeza, ter um túnel onde não se passassem 2 carros, onde o pedestre tivesse dificuldade de transitar, inclusive assumindo até mesmo a situação de um acidente. À noite, a pessoa que parava, o veículo que parava, estava sujeito a assaltos, como já aconteceu. E o prefeito Dr. Zé Xerém, preocupado em fazer com que, no seu exercício, no seu mandato, ele atenda aquilo que a população pede, ele, de forma brilhante, iniciou o processo. E daqui a poucos dias, com certeza, essa obra será encerrada. Então, fica aqui publicamente meus cumprimentos ao Dr. Zé Xerém, pela magnífica obra que será talvez uma das mais importantes da sua administração. Eu gostaria aqui também de falar do senhor Abílio Ticle.
Só Abílio Ticle, eu me lembro, eu era menino, o Bruno, a minha mãe costurava, como era comum, né? Acho que todas as nossas mães fizeram isso, com a máquina de costura. E como quebrava as agulhas, Bruno? Eu praticamente ia 2, 3 vezes no São Abílio para pegar a agulha, levar para minha mãe, eu mesmo que enfiava a agulha naquele buraquinho, né? Porque minha mãe enxergava pouco a linha, né? E eu ia pagar, às vezes com 2, 3 reais, na época, cruzeiro, São Abílio, não, Possato, deixa que o seu pai paga depois, porque eles eram grandes amigos. E naquela época existia uma questão, uma coisa que hoje não existe mais, que é a confiança no ser humano. Eu nunca, e o São Abílio nunca deixou que eu pagasse peças de máquina, porque sabia que existia, através do meu pai e de tantas outras famílias na cidade, o compromisso da honradez, o compromisso de realmente pagar aquilo que devia. Então eu me lembro muito bem. E foi por isso que eu tive a iniciativa de apresentar o doutor José Xerém, o nome do seu avô, Abílio Elias Ticle, para que ele denominasse, né, o túnel dessa obra tão importante. Eu gostaria aqui de citar o nome de pessoas amigas também. Não podemos deixar de falar da dona Aparecida, né? Dona Aparecida Unes. Quantas vezes eu fui lá com o Nando, já falecido, né? Que nós jogávamos futebol próximo ali. E o Nando, sempre que terminava o futebol, a gente ia para lá. A mãe do Nando, a dona Aparecida, fazia um suco, fazia a broa, né? Que era na época também, que nós não tínhamos o pão e o pão de queijo. Então eu lembro muito da dona Aparecida, uma pessoa muito querida, muito bondosa, muito humilde, e que, juntamente com o São Abílio, formou essa família que realmente é referência. Mas não é a referência que nós podemos dizer financeira. É uma referência de moral, de trabalho, de dignidade. E esses fatores, doutor, são poucos frequentes nos dias atuais. E criar, me parece que 7 filhos, 9 filhos, numa época tão difícil, vendendo agulha, como eu disse, vendendo máquinas de costura, vendendo peça para as máquinas de costura ali na Utilar, onde hoje funciona, né, o escritório da família Ticle, a gente fica assim, realmente muito feliz. Então eu gostaria aqui de citar o nome do Dr. João Fredo, do Carlos Roberto, que também é muito conhecido de todos, da Regina, da Virgínia, do Fernando, já falecido, da Maria de Fátima, como disse o doutor Sebastião, ela presta um serviço social realmente dignificante. Nós temos a Maria Cristina, o Abilim, que é o Bilim, né, o mais conhecido como Bilim, que é o Abílio Filho, e o doutor Zé Marcos, que também é um médico extremamente conhecido e muito capaz aqui da nossa cidade. Então o São Abílio realmente ele deixou saudades por tudo aquilo que ele fez para criar a família, e o exemplo que ele deu transcendeu os seus filhos. O exemplo da seriedade, da honestidade, ela está junto com seus netos, né, com seus sobrinhos. E nós temos aí o Flávio Unes, que também é ligado à família Unes, que me parece era sobrinho, né, da dona Aparecida, ou neto da dona Aparecida, não me recordo. Mas temos a família Xerém, que também, de forma brilhante, soube conduzir os destinos da nossa cidade. Dr. Marcos Xerém, um grande médico da nossa cidade, e um grande prefeito, que deixou saudades a todos. O deputado Fábio Xerém, que brilhantemente soube ajudar a cidade, com um mandato realmente muito firme, muito dedicado à população de Minas Gerais, em especial à população de Lavras. E o doutor José Xerém, esse prefeito brilhante, competente, humano. E às vezes eu fico assim, até assustado com a forma do doutor José Xerém conduzir as coisas na prefeitura, porque a preocupação dele não é apenas com obras, é a preocupação com o ser humano, com aquelas pessoas que mais necessitam. E eu tenho certeza que o doutor José Xerém vai ser, como foi o seu irmão Marcos Xerém, como foi o deputado Fábio Xerém, uma das referências da nossa política aqui da cidade de Lavras e de região. Então fica aqui meu agradecimento a todos os vereadores que puderam, de alguma forma, enaltecer o nome do senhor Abílio Elias Ticle. Eu agradeço mais uma vez ao seu neto, doutor Bruno, e com absoluta certeza,
esse projeto será sancionado e o prefeito, a partir de amanhã, ele já vai poder confeccionar a placa para que, no máximo, em 30 a 60 dias, nós possamos, quem sabe, sem a pandemia, sem a Covid-19, fazer uma bela inauguração, que, como eu disse, de uma grande obra para um grande homem que se chama Abílio Elias Ticcle. Muito obrigado. Boa noite. Agora nós vamos colocar o projeto em votação em regime simplificado, pedido pelo vereador Dr. Sebastião e Dr. Alessandro. Os vereadores que aprovam o presente projeto de lei número 026 de 2020, que denomina túnel Abílio Elias Ticcle, ao logradouro público que menciona e dá as providências, permaneça como estão. O projeto foi aprovado em regime simplificado, ele vai para a redação final, sanção do prefeito Dr. José Xerém, e eu gostaria de perguntar ao neto do homenageado, Dr. Bruno Ticcle, se ele quer fazer uso da palavra, para naturalmente agradecer aos vereadores que participaram dessa reunião histórica. Só ligar isso. Como é que é? Protocolo aqui. Posso baixar? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Lavras, vereador Antônio Marcos Possato, em nome de quem eu saúdo os vereadores e vereadoras presentes na Assembleia. Senhoras e senhores, aproxima-se a conclusão de importante obra viária nesta cidade de Lavras, iniciativa do Executivo Municipal de modernização do túnel sob a linha férrea entre os bairros Centenário e Cascalho. Com a inauguração desta importante modernização viária, extingue-se o gargalo para o trânsito que liga a Zona Sul da Universidade Federal de Lavras e Prefeitura, possibilitando uma nova rota de ligação do sul ao norte da cidade de Lavras. A passagem antes estreita, de baixa altura, impediu o trânsito de veículos maiores, inclusive ônibus de linhas urbanas. Agora dará fluxo ao movimento constante e pujante de nossa cidade de Lavras. No momento em que essa Casa Legislativa, legítima representante do povo de Lavras, aprova por unanimidade de seus componentes a propositura do vereador Marcos Possato para a designação do nome de meu avô, Abílio Ticcle, ao túnel agora modernizado, me apresento como representante da família do homenageado para registrar nosso emocionado agradecimento por tão significativa distinção. O reconhecimento público agora expresso, fixando na memória dos lavrenses o nome de nosso saudoso avô, enche-nos e a todos os seus familiares de saudosa satisfação e nos realça a importância da conduta dos cidadãos que procuram, com suas obras pessoais, o bem do próximo e da comunidade que procura servir. Registro aqui o agradecimento sincero de todos os familiares, do meu pai, das minhas tias e dos meus tios, dos netos, o meu próprio agradecimento, né, por esta homenagem que desperta ainda mais em todos nós, familiares, o exemplo e dedicação do nosso avô. Agradeço muito, muito obrigado a todos. Eu que agradeço, doutor. Foi uma honra, acho que todos os vereadores ficaram felizes com essa votação. E eu vou continuar agora a reunião, apresentando um projeto de indicação ao chefe do Executivo, do vereador Carlos Lindomar, subscrito por Lila e Naná, estabelece o pagamento de auxílio emergencial aos funcionários públicos municipais exonerados
ou com pagamentos suspensos devido ao enfrentamento do Covid-19. O projeto de indicação será enviado ao prefeito e vamos aguardar o seu pronunciamento. Vamos começar agora, meus amigos, a terceira parte. Primeiro vereador inscrito aqui. É a vereadora Naná? É? Não. Vossa Excelência vai fazer uso da palavra, vereadora? Eu gostaria só de destacar e lembrar esta casa e ao nosso chefe do executivo para que possa responder os nossos requerimentos no que diz respeito a essa crise toda que nós estamos enfrentando, relativa à pandemia, mas que houve alguns questionamentos por parte da população em virtude de processos de licitação, de empenhos que devem ser informados a esta casa para maiores esclarecimentos, assim como alguns outros requerimentos que foi feito pelos mesmos vereadores em relação às compras que foram realizadas de materiais assim, com preços muito elevados. E gostaria aqui de destacar que hoje uma funcionária da Associação dos Aposentados acabou de adquirir um galão de 10 litros de álcool em gel por R$ 64,90. Só isso, obrigada. Com a palavra, vereador Lila. Ele já falou, mas vou deixar falar mais 5 minutos. É assim que funciona nessa casa, presidente. Democracia. Boa noite, presidente, demais vereadores, vocês no plenário. Hoje, tornei a receber aqui, chegou registrado, o prefeito é obrigado a encaminhar para o delegado do MDB, Lila, o valor para a reforma da praça, a do Ministério da Cidade, R$ 118.120. Aí eu pergunto o porquê que até hoje não fez a Praça do Rio Bonito. Vai lá, faz a da UFLA, vem cá a reforma do Gomes, esquece das rampas. Se eu não meto o pau aqui, não sai a rampa. Agora, do Rio Bonito, a praça não mede nem 10 metros. Por 10, a praça é pequena. O dinheiro já está aqui para todo mundo ver. O prefeito é obrigado a mandar para todos os presidentes de partido o valor que chega do ministro lá da cidade. Está aqui, assinado por ele. Então, o meu questionamento é esse, senhor presidente. A Praça do Rio Bonito está lá parada. Ela vai 4 anos. Desculpa, vereador, mas a praça é de competência da empresa incorporadora que construiu o residencial Mundo Novo. Não é ainda de competência da prefeitura fazer qualquer tipo de obra. O que ele está fazendo aqui? Tente fiscal ferrando os outros, que não foi cobrar, então? Não. Aquilo lá não é de competência da prefeitura. Conversa fiada, só. Para boi dormir, todo mundo sabe. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui na terra dos IPs das escolas. A senhora Cláudia e o senhor prefeito têm os lábios mentirosos e a língua enganadora, no meu ponto de vista, que a própria professora veio aqui hoje, isso ainda vai dar muito pano para manga. Lavras, terra dos IPs das escolas, 400 funcionários de educação na rua. Aí quer que o Lila fique quieto, quer que o Lila não fique indignado. Eu jamais votaria contra quem me ensinou a ler e a escrever, que são os professores. Se eu estou aqui hoje, eu devo muito a eles, e sempre defendi e vou defender. E vocês podem contar os funcionários que estão demitidos. E nós vamos fazer o levantamento de tudo. Tudo, e mostrar para a população quem é quem. Boa noite e muito obrigado. Vereador Lindomar. Senhor presidente, gostaria de ter feito uso da palavra enquanto a professora Luciana aqui ainda estava, mas como não foi aberto a palavra, e nós democraticamente acatamos a decisão dessa presidência sempre que ela não nos parecer muito injusta. Mas, enfim, a professora Luciana esteve aqui, reiterou as graves denúncias de improbidade administrativa da Secretaria de Educação e do senhor prefeito municipal, dobrando o salário de professor, não na forma como foi dito aqui anteriormente pela secretária,
de caráter provisório. Não, tem professor recebendo dobra o ano inteiro. Senhor prefeito, isso é pagamento de seus cabos eleitorais. E isso não vai ficar assim, não. Nós vamos investigar isso a fundo. Bom, outro ponto, senhor presidente. Nós entramos hoje aqui com um projeto de indicação, assinado por mim, pelo Lila e pela Naná, sugerindo, e aí que fique claro para a população, né, é um projeto que gera despesa, então nós, vereadores, não podemos apresentar. Portanto, um projeto de indicação, uma sugestão ao senhor prefeito municipal para que conceda um auxílio não só aos professores, né? Teve uma matéria no jornal local aí que falou que eram os professores, o projeto engloba todos os servidores municipais que venham a ser demitidos em função, que já foram demitidos e que venham a ser demitidos em função das decisões do prefeito pelo trabalho não estar sendo realizado. Decisão do prefeito, que fique claro, poder discricionário dele, é ele quem demite, é ele quem contrata. Quem dera se esse prefeito atendesse requerimentos dos vereadores da oposição. Nem ofício para pedir um documento para ser fiscalizado, ele entrega no prazo, tem que pedir prorrogação uma atrás da outra. Objetivo óbvio, tentar dificultar o trabalho dos vereadores que cumprem seu papel e o fiscalizam. E, além desse projeto de indicação, senhor presidente, eu encaminhei hoje, talvez não tenha chegado ao seu gabinete ainda, um pedido de encaminhamento de um ofício com um projeto para a educação, né? Já que a secretária de Educação não teve imaginação e o prefeito não teve disposição de criar mecanismos para dar funcionalidade aos professores, né, como bem dito aqui pelo professor Tiago hoje, quem tem que dar funcionalidade é a secretaria e não o professor. E os professores assim estavam fazendo, desenvolvendo projetos para ser inovadores nesse momento de pandemia. Então, para que não fique só nas críticas, obviamente, né, em conjunto com a professora Egislaine Aparecida Ribeiro Vieira, professora do Colégio Tiradentes, juntamente com ela, eu desenvolvemos juntos, né, um projeto chamado Projeto Mais Educação. O projeto eu vou publicar nas minhas redes sociais, à disposição de todos, e fica aqui para a secretária, para o senhor prefeito, a sugestão, já que as demissões ainda não foram publicadas no Diário Oficial, que o senhor volte atrás, ainda é tempo de reconhecer o equívoco e criar mecanismos, e aqui tem algumas ideias, obviamente sujeitas, ideias sujeitas à apreciação, a acréscimo, a contribuições de todos, inclusive dos professores, mas que se crie mecanismos. A rede privada de ensino, com 3 dias resolveram o problema, ou pelo menos minimizaram o problema. O município de Lavras, com 60 dias de pandemia, não teve a hombridade de criar mecanismos para manter o salário e o cargo desses professores, também dos funcionários da saúde, e sabe-se lá que outros mais virão. Mas, senhor presidente, o que mais me deixa indignado eu não posso dar outro nome ao senhor prefeito, até então eu poupava um pouco, mas eu não posso dar outro nome a essa manobra que ele criou, essa intenção de criar uma cortina de fumaça para justificar a sua incompetência. Senhor prefeito, o senhor é um canalha, mentiroso, isso é que eu posso te dizer. Tentar inverter a verdade dos fatos. Mas a verdade dos fatos estão aí para quem quiser ver. O senhor assuma a sua incompetência, a sua insignificância como prefeito dessa cidade. O senhor deixa muito a desejar, em todos os setores. 3 anos de mandato, nenhuma empresa que tenha vindo para Lavras por iniciativa do Executivo, ou por facilitação. Muito pelo contrário, as que vieram porque o mercado assim o desejava, como o Marte Minas. Isso não tem mérito nenhum de nenhum político. O frigorífico que está vindo não tem mérito nenhum de nenhum político. Muito pelo contrário, costuma ter dificultar a vida do empresário. Uma administração que não trouxe nenhuma empresa para Lavras em 3 anos. Uma administração que na saúde tem o seu caos. Me chamou a atenção um depoimento muito preocupante nas redes sociais de uma pessoa que perdeu seu irmão na UPA por incompetência, por má gestão. Fizeram lá um hospital campanha que é uma vergonha, gastaram um dinheiro absurdo, e as informações que eu tenho de pessoas que trabalham lá inclusive, né, porque a gente não pode ficar lá o dia todo, mas pessoas dizendo que se o objetivo desse hospital de campanha só pode ser 2, assar o paciente de dia ou matar ele de frio à noite.
Não tem outra justificativa. Uma obra totalmente inapropriada para tratamento de Covid. Essas são as denúncias que chegam para a gente, senhor prefeito. Mais de R$1 milhão gasto. E, bem dito pela vereadora Naná aqui agora há pouco, querendo comprar álcool a R$250 o galão de 5 litros, seu prefeito. Sendo que aqui nós temos galão de 10 litros por 64. Isso é inaceitável, uma vergonha. E, senhor presidente, para finalizar minha fala, semana passada, na reunião extraordinária de quarta-feira, eu trouxe ao conhecimento, pelo menos de uma parte da mesa diretora dessa casa, uma reclamação de um cidadão. O cidadão que fez a manifestação aqui em frente à Câmara, jogando papel higiênico e notas impressas, né? Um protesto pacífico, ordeiro, mas que ele não trouxe o motivo da sua indignação. Um empresário lavrense, passando por dificuldades financeiras gritantes, para alguém que nunca teve problema de pagar, de cumprir seus compromissos, veio e fez aquela manifestação. Para piorar a situação, um empresário proibido de trabalhar, por umas regras aí que vai entender de onde que tiram essas regras, pode, não pode, libera, não libera, a curva é em abril, é em maio, é em junho, é em julho, e todo mundo quebrando, um monte de empresas fechando na cidade, um monte de gente sendo demitido, e esse é só mais um empresário passando por essas dificuldades. E para piorar, apertado, foi tentar conseguir um financiamento, e aí, Lila, sabe o que acontece? Ele descobre que o nome dele está inserido no Serasa, por isso ele não consegue fazer financiamento, por incompetência dessa gestão, que inscreveu o nome dele no protesto por uma dívida que não existe. É indevido, a inscrição dele no Serasa é indevida. Ele pediu a baixa, me mostrou os documentos, inclusive, baixa do ISS dele, documentado, protocolado na prefeitura, não deram a baixa, mandaram o nome dele para a dívida ativa e protestaram. É de indignar mesmo. O cidadão está coberto de razão. O cidadão está coberto de razão, como vários outros empresários da cidade passando dificuldade. Mas no caso dele, Lila e vereadora Naná, para piorar a situação, ele não consegue nem fazer um empréstimo, porque a prefeitura inscreveu o nome dele indevidamente no Serasa, né? Ele esteve aqui, estava lá embaixo durante a reunião de hoje, até um pouco exaltado pelo que me falaram, e, convenhamos, temos que respeitar o fato dele estar exaltado, porque realmente é inaceitável a incompetência dessa administração em todos os setores. Está difícil achar um lugar para elogiar, senhor prefeito. Muito obrigado, presidente. Na verdade, a gente fica até indignado com certas colocações. Vereador Lindomar, eu não tenho nada com a sua postura política, com a sua forma de fazer política, mas chamar o prefeito de canalha, isso é realmente uma falta de consideração, de respeito, porque o prefeito jamais chamaria Vossa Excelência de canalha. Ele é um pai de família, é um médico, é um gestor. Se Vossa Excelência não gosta da administração dele, procura saber o seu conceito também na cidade como vereador. Eu tenho pesquisa, nós temos pesquisa, então é muito fácil atacar, é muito fácil. Agora, vira o binóculo ao contrário, procure saber o que se passa na rua com relação aos vereadores. Vossa Excelência pode falar que o prefeito é ruim de serviço, é incompetente, mas canalha, realmente eu fiquei muito indignado, me desculpe, mas não esperava isso do senhor. Com a palavra, vereador doutor Sebastião de Santos Vieira. Desculpa, Enio, vereador Enio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores telespectadores, vou voltar na mesma ladainha. Os coletivos da cidade de Lavras estão deixando a população ilhada. Não tem as mínimas condições. Ônibus não funciona no horário certo, falta ônibus, enfim, está uma calamidade. O prefeito tem que tomar providências urgentes, sim, porque ele é o mandante da cidade, ele tem que organizar isso urgente. Outra coisa, senhor presidente, na comunidade do Funil tem uma rua que não tem calçamento, é de terra e não tem iluminação. Os moradores de lá estão pedindo a solução do prefeito, se é dele ou se é da usina do Funil. Uma posição tem que ser tomada em benefício da população. Estão solicitando, com a máxima urgência,
Vossa Excelência deve conhecer a rua, Vossa Excelência vai muito lá, não tem iluminação e não tem terra. Solução urgente para solucionar a vida da população. Obrigado, senhor presidente. Eu vou lá e vou convidar a Vossa Excelência para ir junto, tenho um grande apreço por Vossa Excelência. Como é que é? Eu vou convidar a Vossa Excelência para ir junto, porque eu tenho um grande apreço, uma grande admiração pelo farmacêutico, pela pessoa e pelo vereador Enio. Com a palavra, doutor Sebastião dos Santos Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui também dizer que ando preocupado com esse momento que esse vírus tem causado em nosso país, em nossa cidade. Tenho encontrado muitos amigos aí passando por dificuldade e às vezes também perdendo um pouco o controle. E muitas vezes a gente tentando ajudar, mas muitas vezes as pessoas não estão sabendo conviver com essa dificuldade. E a gente tentando ajudar, mas muitas vezes as pessoas não estão conseguindo entender o quanto que a gente pode fazer e achando sempre que a gente pode fazer mais. Então, nós vereadores estamos também passando por momentos de dificuldade, porque sei que todos nós aqui estamos querendo ajudar, e se dependesse da gente, eu sei que ninguém estaria passando por nenhuma dificuldade. E eu queria também aqui aproveitar esse momento para dizer que eu aqui nessa casa sempre procuro me pautar assim, para medir aquilo que falo. Até perguntei nosso advogado aqui, realmente o nosso colega Lindomar, que eu tenho todo o respeito com ele, convivo muito bem com ele, mas o termo que ele usou aqui me causou certa perplexidade. E o nosso advogado falou que a gente tem imunidade que às vezes realmente não sabe até o limite aonde a gente pode usar. Então eu acho que realmente, pelo que eu conheço do prefeito, pela família que ele tem, a forma que ele trabalha em nossa cidade, a pessoa que ele é, eu acho que foi muito pesado o termo aqui usado para ele. Então eu fiquei assim, muito triste. Eu sei que as pessoas às vezes aqui exaltadas usam esses termos que eu acho que não cabia nessa casa. Eu acho que nos dias de hoje as pessoas se exaltam demais. Então eu fico triste de ter ouvido aqui de um colega que eu tenho tanta admiração como pessoa, como ser humano. Doutor Zé Xerém é uma pessoa do bem, é uma pessoa que pode as pessoas discordar da forma de trabalhar como prefeito, como administrador, mas eu acho que motivo nenhum pode uma pessoa chegar ao ponto de chamar ele de canalha. Eu acho que isso aí fere muito a pessoa dele. É lamentável. E isso, muitas vezes, isso aí é que me faz eu não ter, assim, eu não usar muitas vezes, de ter espaço nas mídias aí para poder as pessoas também às vezes quererem me atacarem assim, porque eu tenho uma profissão como médico, eu tenho um respeito muito grande com meus clientes. Então às vezes tem medo de pessoas me chamarem assim também, que eu procuro ser tão correto com meus pacientes. E vejo que o doutor Zé também é um médico tão bom com seus pacientes, e ele é uma pessoa também tão bom. Então que isso aí parece, falando isso aqui dele como prefeito, eu acho que isso às vezes se confunde um pouco com a pessoa dele como médico. Então acho que isso aí é muito forte para ele. Eu acho que ele não merecia isso não. Eu acho que isso aí, com certeza, depois eu acho que o vereador vai pensar um pouquinho e isso aí não vai ficar bem. Então eu acho que o vereador, por mais que tenha imunidade, tem certas palavras que não dá o direito do vereador de usar delas não. Eu acho que isso aí é muito forte. Muito obrigado. Isso aí eu não concordo de ser dito aqui nessa casa por ninguém. E eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Eu já fui agredido aqui por colegas vereadores aqui nessa casa, e agredido de forma violenta aqui, e nem assim eu fui capaz de ter coragem de falar que o cara era um canalha. E ele foi, e eu não falei. Para mim, o doutor Zé Xerém é uma pessoa ilibada, é uma pessoa do bem. Eu tenho todo o meu direito de defendê-lo aqui, porque isso aí ele não é. Palavra, vereador Mestre Grilo.
Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos que estão nos assistindo em casa, senhores vereadores, vereadoras. Dizer, senhor presidente, que eu, publicamente, quem me conhece sabe do respeito que eu tenho pelo professor Carlos Lindomar, mas eu não poderia hoje deixar de fazer uma explanação, uma breve explanação aqui no plenário, porque sinto no fundo do coração a necessidade de dizer da pessoa que é o doutor Zé Xerém, como prefeito, como médico, como ser humano principalmente, que eu conheço a fundo e conheço muito bem, a tentativa e os esforços que ele dedica diariamente para tentar melhorar a vida das pessoas e principalmente melhorar a vida daqueles que mais necessitam. Então, parabéns a essa gestão, parabéns a toda a história que o doutor Zé Xerém construiu no município de Lavras. Vai ficar um legado importantíssimo e um legado histórico para a cidade de Lavras, a gestão do doutor Zé Xerém. Fica aqui meu cumprimento, minha solidariedade e digo que eu, desde o primeiro dia do mandato, sempre defendi que o parlamento é composto de situação, de oposição, de discussão de ideias, de divergências de opiniões, isso não tem problema nenhum. Mas em alguns momentos nós precisamos nos posicionar a respeito de assuntos que fogem das discussões parlamentares e das discussões de construção de um município melhor. Então, fica aqui minha solidariedade ao prefeito Zé Xerém, meu cumprimento e meus parabéns por tudo que tem feito por Lavras e pelas pessoas que residem em Lavras. Muito obrigado, presidente. Por nada. Eu vou encerrar a minha fala dizendo inicialmente, o vereador Tiailton vai falar. Senhor presidente, todos aqueles que nos assistem, infelizmente, o que nós ouvimos agora foi um ataque indevido, né? Eu acho que faltou respeito. Fato de ter trabalhado com o pai do nosso prefeito, e ali eu vi que é uma família íntegra, honesta, e a gente hoje, juntamente com o prefeito, ia aqui presenciar um palavrão desse, chamar ele, o nosso prefeito, de uma palavra desta, que eu nem quero repetir, eu acho que foi um desrespeito muito grande, por tudo que ele está fazendo pela nossa cidade. Se tem erro, tudo bem, se tem falha, tudo bem, todos nós falhamos, todos nós temos erro, mas infelizmente pegou pesado. Eu fiquei triste com o fato, com a presença acontecida aqui. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe. Eu que agradeço, eu vou encerrar a reunião dizendo que realmente nos preocupa a forma que alguns vereadores estão conduzindo as palavras nessa casa. O vereador que nos antecedeu há pouco dirige a mim e fala que é conversa fiada. Primeiro que eu não converso fiada com ninguém. Eu sou um cara de família, eu tenho um nome na cidade a zelar. Vejo às vezes pessoas, vereadora Cristiane, do grupo, do mal, de alguns opositores, tentando atacar esse vereador, aos demais vereadores, tentando atacar a honra, a dignidade, mas isso não nos fere, porque política se faz com o bem. Eu estou preparando um relatório para apresentar para a população de Lavras de tudo que eu já fiz nesses quase 30 anos de política, como obras do aeroporto, obra da duplicação do acesso, que Varginha não conseguiu até hoje, e nós conseguimos num valor aproximadamente de 160 milhões de reais. Aeroporto municipal, uma obra, vereador Beri, de quase 60 milhões de reais. Restaurante popular, banca permanente do Detran, junta comercial do Estado de Minas Gerais que não tinha em Lavras, obras, recursos financeiros para o asilo, para a casa do vovô, para a casa de transformação Betânia. Então, essa é a política do bem. Agora, nós assistimos um vereador que se diz candidato a prefeito dizer o que ele disse do doutor José Xerém, deixa todos indignados. Ou isso é desespero, ou isso é falta de educação, ou é falta de cultura. Porque nós estamos aqui para debater em alto nível,
sem agredir, sem ofender. Eu fui oposição a Jussara e tenho uma grande amizade pela Jussara, pela forma cordial que eu a tratava. O professor Silas Costa Pereira, uma pessoa que eu também tenho muito respeito. Nós somos oposição a ele, mas com respeito, porque nós não podemos citar e ofender a honra de um pai de família, porque não é apenas o prefeito, doutor Zé Xerém, não é o médico, doutor Zé Xerém, que o doutor Sebastião muito bem disse, de excepcional qualidade, né, na sua área, mas é o pai de família, doutor José Xerém, marido da doutora Luciana Xerém, pai de 3 filhos. Então eu fico indignado, sinceramente, indignado. Eu não esperava isso jamais de um professor, mas isso talvez seja porque a situação de candidatura está cada dia pior. Porque a população, ela não só quer críticas, ela quer objetivos, ela quer que o vereador mostre serviço. Vir aqui usar o microfone para me criticar é muito fácil, senhores telespectadores, senhores vereadores. Apresente propostas, não projetos inconstitucionais para tentar agradar as professoras que merecem o nosso respeito, mas as professoras não são bobas. Por que não entra em contato com o governador do estado, com o presidente da República e pede benefícios para a cidade? Eu, quando eu trabalhava, era assessor de Eliseu Rezende, eu repito, trouxe o aeroporto, trouxe a duplicação do acesso a Lavras. São obras que geram hoje, em termos de recursos, mais de 200 milhões de reais. Agora o Lavrense, meus amigos, minhas amigas, meus amigos vereadores, vereadora Cristiane, o Lavrense, como todo cidadão, ele é bairrista. O Lavrense gosta da cidade. Agora, falar mal da cidade de forma equivocada, isso é uma forma infeliz de fazer política. Falar mal do prefeito, ele está ofendendo a honra também de seus irmãos, doutor Marcos Xerém, doutor Fábio Xerém. Eu gostaria até que o vereador estivesse aqui presente, porque eu não gosto de falar, naturalmente, sem a presença da pessoa, mas realmente, eu não vou fazer isso não, mas eu gostaria de convocar a comissão de ética dessa casa para fazer de alguma forma, uma advertência a esse vereador para que isso não se repita. Porque é lamentável o que está acontecendo aqui. Repito, projetos inconstitucionais, ataques pessoais às pessoas, entendeu? Servidores da casa sendo perseguidos. Isso não é possível. Nós temos que fazer a política do bem, não a política do mal. E fica aqui realmente a minha indignação com o vereador Carlos Lindomar por tudo que ele falou do prefeito e por tudo que ele vem falando da cidade. Apresente solução, consiga recurso com o presidente da República, porque eu consegui, quando eu trabalhava com o deputado Eliseu Rezende, com o senador Eliseu Rezende. Criticar é muito fácil, usar os microfones é muito fácil. E o Lavrense sabe, o Lavrense é inteligente, ele sabe quem é demagógico, quem quer jogar para a torcida, quem está fazendo mal para essa cidade. Então fica aqui meus respeitos, doutor Zé Xerém, a sua pessoa, a sua esposa, a sua família e todos os seus irmãos. Muito obrigado e boa noite. Encerro a reunião e convoco a todos para a próxima segunda-feira, às 19 horas. Muito obrigado.